quartel-general. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje continuaremos a falar sobre a portaria MJSP número 199. Vocês viram ontem que ela é uma portaria que exige uma decoreba, mas na medida do possível a gente vai encontrando palavras que relacionam aquele texto a um determinado órgão, aquela competência, a atribuição a um determinado órgão da estrutura organizacional. Então, continuaremos também nos exercícios, ok? Lembrando que esse modelo novo aqui de trazer essas questões nos slides, acredito que é a forma mais interessante. Se eu for trazer na lousa, ficará uma aula muito extensa, né? E a gente também seria difícil para a gente olhar o texto da lei, para eu formatar, colocar o texto da lei aí para vocês. Então aqui fica muito mais fácil para mim, né? E nós temos que usar todas as armas que nós temos para ter o melhor aproveitamento. Então foi essa a tecnologia que fiz e quis, né, utilizar, porque achei que fosse a mais interessante. Então vamos continuar. Olha só, ontem paramos na questão número 25, né, e hoje daremos continuidade a partir da 26. Temos aí aproximadamente umas 20 questões, se não me falha a memória, 25 questões também. Vamos ver os pontos principais dessa portaria, né? Traremos todas, ou melhor, quase todas as atribuições, porque tem algumas que soltas, elas não, dificilmente você vai identificar qual é. Então a prova dificilmente também traria aquela, porque elas são genéricas e aí pode se referir a mais de um órgão da estrutura organizacional. Então trarei as mais importantes e assim que podem ser objetos de prova, ok? Vamos lá. Questão 26. Assessorar a diretoria do Sistema Penitenciário Federal na elaboração do plano anual relacionado às assistências penitenciárias nos estabelecimentos penais federais. Opa, peraí. Então, a gente tem alguém que assessora a diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Olha só, peraí. Se assessora, ela está lá em cima no topo. Lá em cima no topo. E temos aqui, que fala sobre assistências penitenciárias, nós temos quem? Nós temos uma coordenação geral de assistências penitenciárias. Então, coordenação geral de assistências penitenciárias no artigo 55, inciso 4º. Quando falarmos em assessorar, há um indicativo de que seja uma coordenação. Porque está lá no topo, está assessorando uma pessoa que está lá no topo também. Né? Temos que levar em consideração isso também, né? Assessorando o diretor do sistema penitenciário, temos o diretor da unidade, temos o diretor do Sistema Penitenciário Federal, temos o diretor-geral do DEPEN, né, tudo, e acima dele o ministro da Justiça. Perfeito? 2. 27. Obter e analisar dados e informações sobre organizações criminosas. Nós vimos ontem, né, a divisão de inteligência. Olha só, quando estamos falando de algo macro, de algo maior sobre inteligência, coordenação geral de inteligência. Quando estamos falando aqui de execução, da atividade de inteligência, a atividade de inteligência, ela obtém dados, né, informações sobre organizações criminosas, faz análise análises de risco também, e ela está colocando a mão na massa lá, na execução, lá embaixo, obtenção de informações, de dados, né? Análise também. Então ela está lá, né, no topo, lá na base,
lá na base, divisão de inteligência. Inclusive nós vimos ontem que nós temos assim, ó, temos lá o ministro da Justiça, olha só que interessante, ministro da Justiça, abaixo dele nós temos aqui, ó, o diretor-geral, abaixo dele aqui nós temos o diretor do Sistema Penitenciário Federal, abaixo dele o diretor aí fala assim, né, diretor do Presídio Federal. Abaixo desse diretor nós temos assim, ó, uma divisão na penitenciária, né? Nós temos aqui, ó, divisão de segurança e disciplina, divisão de reabilitação. Aí, deixa eu corrigir aqui, só um minuto. Serviço de saúde e serviço administrativo. Então, no regulamento nós temos essas 4 estruturas. Só que houve uma alteração dessa portaria que nós estamos estudando agora por o decreto 9962. E aí, esse decreto, ele veio afirmando aqui, ó, que também faz parte aqui da penitenciária a divisão de inteligência. Divisão de inteligência. Então, muito interessante essa divisão, né? A gente tem que estar esperto quanto a ela. Essa divisão de inteligência não está no nosso edital, a princípio não está. Para desencargo de consciência, a gente vai falar sobre ela, mas ela não está, a princípio, na portaria 199 como uma estrutura que está lá relacionada à penitenciária, perfeito? A princípio, não. Então, só corrigindo aqui, cadê o meu lápis? Ok. Aprendendo aqui, difícil, hein? Ok, ótimo. Vamos embora. Expedir recomendações destinadas ao aperfeiçoamento de atividades e condutas funcionais destinadas a melhorar a prestação do serviço público, Nós vimos que existe um órgão, uma estrutura que está relacionada à correção de condutas indevidas. Essa correção pode acontecer através de processo administrativo, processos disciplinares, enfim. Então, nós temos que ela está intimamente relacionada a condutas funcionais. Então, nós temos lá, espero que vocês lembrem, a corregedoria. Corregedoria, condutas, correção, CO. CO de corregedoria, CO de conduta, CO de correição. 29. Gerenciar os pedidos de concessão de diárias e passagens para fins de pagamento é competência nós temos lá uma divisão chamada divisão de diárias e passagens, acredito que é esse nome, divisão de diárias e passagens, de DIPA. Questão 30. Analisar, interpretar e emitir parecer sobre legislação de pessoal. Nós temos aqui uma estrutura, aqui prevista lá no artigo 16. Artigo 16, nós temos a divisão de estudos de gestão de pessoas, também conhecida aqui, ó, como DGEP, perfeito? Muito interessante. Vamos embora. Auxiliar e apoiar a COGEP, aqui também é a coordenação de gestão de pessoas. Então, quem auxilia e apoia a COGEP em suas rotinas
administrativas e controle organizacional olha só, serviço de apoio à gestão. Opa, nós falamos em apoiar quem? A coordenação de gestão. Então, apoio à gestão. Muito interessante esse detalhezinho aí. Fica a dica, beleza? Bizu Feroz. Apoiar tecnicamente os estados, Distrito Federal e municípios e entidades privadas para o cumprimento das normas de segurança do trabalho, das pessoas privadas de liberdade, do sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. Olha só, nós temos lá uma coordenação que está relacionada ao trabalho, coordenação de trabalho e renda. Lembra quando nós estamos estudando lá, ou na legislação privada, nós temos lá que os empregados, os trabalhadores são regidos pela consolidação das leis do trabalho e determinadas atividades têm normas regulamentadoras, normas de segurança do trabalho, as famosas NRs. Nós temos aqui para o setor público também normas que devem ser seguidas, normas que falam sobre segurança do trabalho, segurança do trabalho. Então, qual é a estrutura organizacional que está relacionado a esse trabalho? Falei, coordenação de trabalho e renda. Coordenação de trabalho e renda. Nós temos ainda aqui, ó, já afirmei que era também dela, ó, fomento do trabalho e renda. Então nós temos também aqui, ó, essa coordenação. Falei para vocês sobre ela ontem, tá? Vamos lá. Implementar os procedimentos administrativos concernentes à inclusão, à classificação, à remoção de presos nas penitenciárias federais e segurança nas penitenciárias federais é competência. Olha só, nós vimos ontem que existe uma estrutura que trata da segurança das unidades e também ela trata de quê? Das movimentações dos presos. Vocês saibam que os presos, eles são movimentados, né? Eles são incluídos no sistema penitenciário federal, são excluídos do sistema penitenciário federal. Eles também, existe um rodízio que faz com que eles sejam movimentados de uma penitenciária federal para outra. Falei sobre esse setor. Que setor é? O setor é a coordenação geral de classificação. Olha só, nós vimos aqui classificação na questão, classificação também. Remoção, temos aqui a movimentação. Fala sobre segurança, então temos a segurança penitenciária, né? Repetindo. Olha só, coordenação geral de classificação, movimentação e segurança penitenciária. Tá vendo aí? Temos alguns detalhezinhos que a gente consegue conectar com os órgãos. Vamos lá. Lembrando que eu não tenho nenhum gabarito aqui, ó. Não estou nem olhando não. Eu dei uma estudadazinha e estou aqui pegando o bizu junto com vocês também, né? É uma portaria bastante difícil, né? E a gente tá junto aqui nessa batalha aí e vamos acertar as questões. Vamos lá. Assessorar a direção geral do DEPEN e a diretoria do SPF em assuntos relativos ao gerenciamento de crises. Nós falamos ontem que existe um setor que está relacionado a essa possibilidade de crise no sistema penitenciário. Faz análise de riscos, obtenção de informações, ou melhor, relatórios da atividade de inteligência, né, são obtidos na unidade, são passados para um setor maior de inteligência. Esse setor de inteligência, ele serve para quê? Para enviar informações a quem?
ao chefe maior, vamos dizer assim, do DEPEN, né? E também a diretoria do SPF. Então nós estamos falando de quem? Peraí, se assessora está lá no topo, a princípio, né? Um indicativo, assessora a direção geral do DEPEN. Então nós temos quem? Nós temos a Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Temos ainda elaborar e submeter a apreciação da diretoria do SPF e do diretor-geral os planos de inteligência. Os planos de inteligência. Então, peraí, se essa pessoa ela tem uma ligação, vamos dizer assim, uma ligação íntima para submeter a apreciação do diretor do SPF ou do diretor-geral, então essa pessoa também está lá no topo, essa estrutura está lá no topo. Temos de novo a Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária, que mudou o nome, né, mas não interessa para nós a princípio. Presidir a Comissão Técnica de Classificação é competência do... Vocês devem ter estudado na Lei de Execução Penal, lá no artigo 8º, artigo 9º, a Comissão Técnica de Classificação, que ela tem como presidente quem? O presidente é o diretor da unidade, o diretor do Presídio Federal, né? E ela é formada, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, né? E pode ter outros profissionais também. Então nós temos aqui, presidir a comissão técnica, nós temos a diretoria do Presídio Federal. Prover a diretoria do Sistema Penitenciário Federal com informações sobre situações que ameacem a disciplina e segurança das penitenciárias. Peraí, nós temos lá a Penitenciária Federal. Beleza, nós temos lá a Penitenciária Federal. Ok. Essa penitenciária, ela tem um diretor. Ela tem uma diretoria, ou um diretor. Ok. Podem acontecer situações graves. Situações graves de quê? Aqui, ó. Situações de ameaça à disciplina. Ameaça à disciplina. Somente a disciplina? Não. Também a segurança. Também a segurança. Então, quando essas situações ocorrerem, esse diretor ele deve informar quem? O superior dele. E quem é o superior dele? O superior dele é quem? Ó? Olha só, puxa para cá. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Então, por isso que ele fala aqui, ó, prover a diretoria do Sistema Penitenciário Federal com informações sobre situações de disciplina que afetem a disciplina, que afetem a segurança das penitenciárias. Opa, então se é da penitenciária, então é alguém responsável lá dentro da penitenciária, perfeito? Coordenar as atividades dos plantões de segurança é competência do... Saibam que existem dentro das unidades dos estabelecimentos penais federais, de novo, repetindo, DISED, DIREB, Serviço de Saúde, Serviço Administrativo e a Divisão de Inteligência, né, que foi colocada pelo decreto, né, e a Divisão de Segurança e Disciplina é que está relacionada aos plantões, à área de segurança. Então nós temos aqui a DISED, perfeito? Executar no âmbito local, no âmbito das unidades penitenciárias federais, os planos de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores ligados à segurança. Se fosse ligado a outro setor, ao setor de saúde, não seria a DISED. Mas como estamos tratando de segurança
de treinamentos para o pessoal da segurança, treinamentos de tiro, né, treinamentos de uso de equipamentos menos letais, de armas de menor potencial ofensivo. Então nós temos aqui a DISED também. Vamos lá. Obter, organizar, reunir, processar, difundir e armazenar dados e informações de inteligência e contra-inteligência. Então, ela obtém, ela organiza, ela reúne, ela processa, difunde e armazena. Olha só, nós temos lá inteligência. Falei para vocês ontem que tem a inteligência coordenação e tem a inteligência divisão. Essa divisão de inteligência, ela está mais na execução, está mais no colocar a mão na massa ali, verificar, fazer vigilância em determinada situação, né? Intra ou extramuros também pode acontecer. Então, nós temos lá a divisão de inteligência, né? Executando. Elaborar resenhas sobre fatos e situações de interesse da atividade de inteligência e encaminhá-las ao coordenador geral. Peraí, da coordenação geral de inteligência. Então, se está enviando para o coordenador geral, não pode ser a coordenação geral de inteligência. Tem que ser alguém que está abaixo, que vai enviar informações para ele. Então, por isso, nós temos aqui também divisão de inteligência. Coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e execução das políticas de alternativas penais é competência olha só, grifei aqui, coordenar, temos alternativas penais. Então, a princípio, seria coordenação geral de alternativas penais. Prosseguindo. Fomentar e apoiar produção de conhecimentos sobre serviços penais é competência muito genérica, né, essa informação, conhecimentos sobre os serviços penais. DIRPP, olha só, Diretoria de Políticas Penitenciárias. Ela, em algumas passagens do texto lá, salvo engano, depois verifiquem aí, em algumas passagens do texto, nós temos a referência a serviços penais. Então, pode ser um indicativo de que tenhamos aqui, ó, essa conexão. Apareceu serviços penais, pode ser que seja a DIRPP. Pode ser, ok? É um indicativo, que eu verifiquei em alguns incisos. Coordenar os planos, projetos, pesquisas, programas e ações que visem a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional e a atenção às diversidades no sistema penal. Olha só, as diversidades. Vou colocar em outra cor aqui, ó, porque é interessante nós frisarmos isso aqui. Atenção às diversidades. Nós temos um órgão que fala tanto nas mulheres e também fala sobre as diversidades. Diversidades. Nós temos o seguinte, ó, coordenação de promoção, não sei o que, mulheres e promoção da diversidade, alguma coisa assim. Agora não me recordo o nome da coordenação por inteiro, né? Coordenação de promoção, alguma coisa às mulheres e promoção das diversidades. Então, quando aparecer mulher, quando aparecer diversidade, há um indicativo de que seja a CPM-PD. Perfeito? Continuando. Desenvolver ações, projetos, estudos e políticas voltadas à promoção e o respeito às diversidades de pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais
garantindo a transversalidade com as demais áreas do DEPEN e com os órgãos responsáveis pelas políticas estruturantes do governo federal. Nós temos aqui, quando fala em diversidades também, nós temos a CPMPD, promoção das diversidades. Apoiar tecnicamente estados e Distrito Federal em matéria técnica e em projetos que tenham foco na construção, ampliação e reforma dos estabelecimentos prisionais. Quando a gente fala de construção, ampliação, nós estamos falando de quê, pessoal? Nós estamos falando de um setor relacionado, por exemplo, aqui, ó, a engenharia e arquitetura. Engenharia e arquitetura. Temos uma coordenação, né, de engenharia e arquitetura no artigo 40, inciso 1º, ok? Continuando. Promover estratégias para a promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade, egressos do sistema prisional e incumprimento de alternativas penais e medidas cautelares. Olha só, nós temos a coordenação geral de promoção da cidadania. Promoção da cidadania. Aí temos aqui alguns atendimentos, né? Educação, cultura, lazer, esporte, saúde mental, capacitação, qualificação profissional, inserção laboral, geração de renda, entre outras. Falou sobre cidadania, há um indicativo de que seja a coordenação geral de cidadania. 4.4. Articular com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais voltados à execução de políticas de promoção da cidadania e inclusão social. Aí temos aquele grande texto. Nós temos aqui, ó, também a coordenação geral de promoção da cidadania. É um indicativo, perfeito? Porque eu não posso afirmar aqui, né, ainda não fiz esse levantamento, se toda vez que aparece cidadania vai ser da coordenação geral de promoção da cidadania. Não posso afirmar isso. Estou verificando palavras por palavras, estou fazendo um mapa, inclusive, dessa portaria, para que a gente possa fazer esse link com mais precisão. Né? Mas a princípio, né, como falei para vocês, há indicativo, né, são questões interessantes aqui que aparecem e que podem ser que apareçam na prova de vocês. Não acreditem em questões mirabolantes, né? Você copia e cola da lei e pergunta-se de quem é aquela competência, perfeito? Prosseguindo. Promover políticas de cidadania. Aqui nós estamos falando promover políticas de cidadania, de inclusão social, de diversidade, de formação e capacitação dos servidores, enfim. Nós temos aqui, ó, promoção de políticas. Então nós temos promoção de políticas. Aqui nós temos a execução de políticas, perfeito? Nós temos aqui, ó, voltando só um pouquinho, nós temos aqui estratégias para a promoção. E nós temos aqui nesse próximo políticas de cidadania. Quando falamos políticas de cidadania, pensamos em algo maior do que uma coordenação. Maior do que uma coordenação, nós temos lá a Diretoria de Políticas Penitenciárias, DIRPP. Políticas penitenciárias. E finalizando aqui, mais duas questões. 45. Coordenar ações, planos, projetos e programas que visem a prestação de assistência integral à saúde das pessoas privadas de liberdade em cumprimento de alternativas penais. É competência temos um serviço de saúde na unidade, chamado CESAL, e temos a coordenação de saúde que está aqui, ó, no topo. Era isso que eu queria falar, ó. Está aqui no topo, coordenação de saúde. Nós temos aqui, ó, coordenação de saúde, coordenando as ações, planos, né, que é algo macro, projetos, também a princípio macro, coordenação de saúde. Por último, última questão, questão 55, nós temos
planejar, coordenar e orientar a execução de ações voltadas às assistências e à saúde das pessoas privadas de liberdade, orientar a execução de ações voltadas às assistências, planejar, coordenar e orientar a execução. Então, a princípio, nós temos aqui, a coordenação geral de assistências penitenciárias, aqui, coordenando e orientando a execução de, vou frisar aqui, voltando, frisar aqui, voltadas às assistências. Tá lá no topo, coordenação, né? Voltadas às assistências, coordenação geral de assistências nas penitenciárias. Então é isso, pessoal. Mais uma aulinha aí, mais algumas questões, né? Já estamos em 46 questões sobre a portaria, né? Espero que a gente vocês consigam memorizar algum detalhe aí, né? Se tiverem outro bizu também para a gente memorizar também, não é só difícil para vocês, também é difícil para nós aqui, né? Como eu falei para o colega, né? Quando eu falei para vocês, né? É muito difícil passar no quadro aqui, passo tranquilamente, mas vai ficar uma aula muito longa, né? Então aqui a gente consegue otimizar através dos slides, perfeito? Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez, né? Sempre conto com a participação de vocês, curtindo, compartilhando e comentando nossos vídeos e também nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, muito obrigado pela participação de todos. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui, estamos batalhando combatendo o bom combate com vocês, né? A vitória de vocês, pode ter certeza que também é uma alegria para nós, né? Sempre será uma alegria para nós, porque a cada questão que nós conseguimos transmitir para vocês é uma vitória, e de vitória em vitória a gente consegue chegar no topo, ok? Então é isso que eu espero de vocês, espero muita participação, espero colaboração, apoio e até a próxima. Muito obrigado.